Olá, gente amada, paz do Senhor, aqui quem fala mais uma vez é o seu amigo e irmão em Cristo, o pregador Roferson Lisboa, e é sempre um prazer imenso poder contar com a sua presença. Hoje estamos dando continuidade ao nosso novo quadro do canal, chamado Tirando Dúvidas, e falaremos hoje de um tema muito importante: eleição e predestinação. Eu te convido a estar conosco até o final desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho com a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. Meus amados, quando falamos de eleição e predestinação, nós precisamos ser claros naquilo que nós estamos falando. E é importante entender justamente que esses termos fazem parte da doutrina da própria salvação. Então não é um texto, não é um termo que pode ser deixado de lado, que pode ser ignorado, negligenciado e que precisa ser sim muito bem compreendido. Essa palavra precisa estar guardada em nosso coração para que nós possamos viver justamente em harmonia com a palavra de Deus. Para fazermos um pouquinho esse estudo, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, onde vai dizer: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha que maravilha, o texto fala de eleição, o texto fala também de predestinação, e vamos tentar ali esclarecer de uma forma pura e simples esses dois termos que nós precisamos compreender. Esse termo justamente de eleição e compreensão, vem sido palco de grandes debates, principalmente no meio dos cristãos, alguns debates calorosos que têm gerado divisões entre as pessoas. É importante sim que haja uma compreensão para que também haja comunhão e harmonia entre os irmãos também. Nós podemos então aqui ver que a doutrina da eleição em Cristo é gloriosa nele, né? É em Cristo, é gloriosa justamente nele. Fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Algo que nós temos que entender justamente isso, né? Algumas pessoas que ensinam que eleição e predestinação são sinônimos, que quer dizer a mesma coisa, e realmente não é assim, né? Um é intrínseco ao outro, devido ao fato de que um vem a ser justamente a consequência do outro. E vamos começar falando agora justamente da própria eleição, onde a própria palavra eleição ela traz a ideia de escolha. E nós temos que entender alguns pontos, alguns aspectos sobre justamente essa escolha, essa eleição que nós estudaremos. E o apóstolo Paulo aqui em Efésios, nesse texto, ele apresenta três aspectos da escolha. O primeiro aspecto é justamente que fomos escolhidos em Jesus, ou seja, essa escolha ela é cristocêntrica. Fomos escolhidos por Deus, mas em Jesus. Cristo é o centro dessa escolha. O segundo aspecto é justamente que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então teve um tempo no qual nós fomos eleitos e escolhidos por Deus. E esse tempo é antes da fundação do mundo, caindo por terra a teoria que a eleição ela é um plano B. Ou seja, se o plano A de Deus fracassasse, Deus teria um plano B para estar podendo então ali estar executando. Não, os planos de Deus não se frustram, os planos de Deus não falham. Então esse sempre fez parte do plano original de Deus, o plano da nossa redenção, o plano da nossa salvação. Então a escolha é justamente isso, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E o terceiro aspecto dessa escolha, da eleição, é justamente que fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Temos que colocar isso aí bastante ênfase na verdade. Por quê? Nós fomos eleitos também para um propósito. Não foi para qualquer coisa que nós fomos eleitos. Teve um propósito justamente nessa eleição. Era justamente para que nós, eleitos em Cristo, antes da fundação do mundo, sejamos justamente isso, santos e irrepreensíveis. Ou seja, separados do pecado e separados para Deus, irrepreensíveis, ou seja, sem pecado, sem culpa, sem mácula, sem mancha. Esse é o propósito justamente da nossa eleição. Nós fomos eleitos justamente para isso. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós temos aquele versículo lindo que está na boca de todo mundo, que é: vós sois a geração eleita, ou seja, vós sois a raça eleita,
a nação santa, ou seja, é um povo separado para Deus, um povo escolhido, adquirido por Ele. E nós temos que entender justamente isso, que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, com o propósito de sermos santos e de sermos irrepreensíveis. Então vimos três aspectos a respeito dessa escolha, a respeito dessa eleição aqui, exposto em Efésios capítulo 1, no versículo 4. E vamos dar continuidade. Nós, pentecostais, assembleanos, nós temos uma visão, uma interpretação a respeito da eleição e da predestinação, que se assemelha justamente à interpretação de Jacob Armínio, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, nós cremos que a eleição ela é condicional. Nós temos que entender isso e temos que explicar a respeito disso, porque muitas das pessoas, quando aceitam a Jesus, elas têm aquela sede da palavra de Deus e buscam muito na internet, e na internet há muitas heresias, há muitas fontes erradas que podem gerar sérias consequências na vida espiritual das pessoas. Uma dessas fontes é justamente o quê? Que essa eleição ela é incondicional, que a soberania de Deus aqui passa a ser então de forma arbitrária, ou seja, que Deus escolheu uns para a salvação e que Deus escolheu outros para a condenação. E quando a gente vê isso, pode gerar grandes consequências espirituais, inclusive até mesmo influenciando na própria salvação, né? Porque nós veremos aqui algumas condições para que possamos fazer parte justamente dessa escolha de Deus. Nós precisamos então entender, né, que a nossa condição, nós cremos na eleição condicional e não nessa condição arbitrária com que muitos apresentam, que seria a parte da soberania de Deus. É importante lembrar que nós não contestamos que Deus ele é soberano, Deus ele é soberano. Mas o modo como é apresentado e é interpretado a soberania de Deus é que muitos têm errado, né? Deus nos deu o livre-arbítrio e Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? E isso é importante com que a gente coloca sempre em ênfase. Então, de acordo com João, nós podemos ver a respeito disso, comprovando isso, né, que Deus não escolheu uns para a condenação, Deus não escolheu outros para a salvação, e que justamente que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós vimos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. E vemos também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, versículo 6, que Deus, né, deseja com que todos sejam salvos e tenham conhecimento da verdade. Estamos aqui, inclusive, gravando um vídeo, tirando dúvidas, apresentando a verdade, e é necessário com que todos tenham conhecimento da verdade. É da vontade de Deus que todos sejam salvos e tenham conhecimento da verdade. Então compartilhe esse vídeo, comente, não fique apenas para você esse conhecimento, mas compartilhe o conteúdo desse vídeo também, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Algo que eu quero esclarecer e que eu preciso esclarecer também a respeito de o fato de todos serem salvos, dessa seria a vontade de Deus, é que Deus ele tem esse desejo universal. Mas aqui não está falando de universalidade, né? Deus quer que todos sejam salvos, mas porém existe uma condição para a salvação. Aí que está a diferença da nossa visão para a própria eleição. E importante, existem também algumas doutrinas, algumas teologias que colocam o homem como responsável pela salvação, e isso também nós também descartamos, nós abominamos a respeito disso. Isso é uma grande heresia, isso não é o que nós cremos, mas que o homem tem sim uma participação, né? Deus escolheu e o homem ele precisa aceitar essa salvação para fazer parte do plano de Deus. Ou seja, Deus escolheu, o homem está incluso, todos nós estamos inclusos no plano de Deus, mas essa questão da própria escolha, o homem precisa estar aceitando. Existe uma condição para podermos ser salvos e fazermos parte do que? Dessa raça eleita e desse povo eleito que é o povo de Deus, que é a igreja do Senhor eleita em Cristo. Então a Bíblia de Estudo Pentecostal, a gente vai ver a respeito disso também, nos ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Deus oferece a salvação a todos. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Jesus Cristo morreu por todos nós, não apenas a uns, não apenas a outros.
Foi por todos nós que Jesus morreu. Ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Foi por toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, ou seja, todos os pecadores, né, podem ter acesso à salvação, desde que confessem a Jesus Cristo. Então existe uma condição para fazer parte do povo salvo, do povo eleito por Deus. Então a gente vai ver que a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, ela nos ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Eu preciso crer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu preciso crer que eu adquiro a salvação não por mérito próprio, mas justamente pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Eu preciso aceitar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida para que eu possa ser salvo. Ele fez tudo o que poderia fazer. Nós nada poderíamos fazer para serem salvos. Mas Jesus, Deus, Ele fez por nós. A iniciativa é dele. Ele quem resolveu o problema que a nós havíamos causado. Ele que fez com que nós nos reconciliamos com Ele próprio. Isso é importante com que a gente entenda. E nós temos o que? Que apenas pela fé aceitamos e aceitarmos justamente esse plano de Deus para que pela fé nós fôssemos justificados. E nós temos que ser levados ao arrependimento, né? Deixar os maus caminhos e a partir desse momento que eu aceito a Jesus, viver de acordo com a forma com que Jesus gostaria que nós vivêssemos. Né? Seguimos os exemplos e os passos de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e justamente quando eu me arrependo dos meus pecados, eu evidencio o quê? Que a minha fé ela é válida, as minhas atitudes elas mudam, eu vivo uma vida de santificação que está dentro do propósito da própria eleição. Isso é importante com que nós devemos guardar em nosso coração, né? Então vimos a respeito disso, que é através do prévio arrependimento da fé, nós temos acesso à salvação, somos justificados pela fé. Porém, esse meio, né, que nós temos para a salvação, ele não é mérito, ele não é meritório, não é mérito meu, não é mérito seu. E ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Sem o favor de Deus, ninguém pode fazer isso. Sendo assim, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo. Somos justificados pela fé, fomos eleitos por Deus em Cristo. Nós nada poderíamos fazer, né, para que isso viesse a acontecer, mas pela fé, crendo em Cristo, né, é necessário com que a gente crê em Cristo. Essa é a nossa participação, é justamente crer para que sejamos salvos. Então, sendo assim, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da obra de Cristo e não por nossas obras. Eu quero trazer aqui um esclarecimento, na verdade, que vai estar justamente, né, se você não tem, tenha a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, onde nós vamos estar esclarecendo a respeito da eleição, a respeito da própria predestinação. Você que tem essa obra maravilhosa, tenha em suas mãos, você que ensina, você que prega, você que é um pastor, você que é alguém que se dedica na palavra de Deus, adquira a declaração de fé das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus, aqui pela editora CPAD. E na página 121, você que tem, nos acompanhe, nós vamos ver o que diz a respeito da eleição, o que a Assembleia de Deus ela crê a respeito disso. Nós podemos ler aqui no ponto 3 que Deus elegeu a igreja desde a eternidade antes da fundação do mundo. Segundo a sua presciência, o Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos e séculos, pois essa é a sua vontade. Assim como Deus nos elegeu uma nação já existente, né? Deus não elegeu uma nação já existente, a gente vê isso, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Adão. O Senhor Jesus, da mesma forma, criou um novo povo, formado por judeus e gentios, o qual de ambos os povos fez um, que é justamente nós, que é a igreja. Assim como Deus não escolheu uma nação já existente para representá-lo e criou uma nação através de Abraão, também foi feito com Jesus através de nós, né? Criou-se um novo povo através da reconciliação dos judeus e dos gentios, que é justamente onde nós, pela fé,
fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, o povo eleito, o povo escolhido por Deus. Então vai dizer aqui que, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, e servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. A nossa eleição vem de Deus, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Na igreja de Cristo, judeus e gentios são co-herdeiros da salvação em um único corpo. Espero que tenhamos então aqui sido claros a respeito da eleição. Vamos fazer aqui uma recapitulação, né? A gente vai ver então que nós fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus e que essa eleição foi feita antes da fundação do mundo, e também vemos que nós fomos eleitos para um propósito de sermos santos e de sermos irrepreensíveis. Nós também vemos aqui que partiu de Deus justamente essa eleição. Foi Deus que escolheu através da sua soberania, né? E que Deus, através da sua presciência, ele sabe os que serão salvos e os que não serão salvos, mas que é do desejo de Deus, é da vontade de Deus que todos sejam salvos e tenham conhecimento da verdade. A nossa eleição, a que nós cremos, é justamente nessa eleição condicional, a qual Deus não exclui, a qual Deus não anula o nosso próprio livre-arbítrio. Nós cremos na eleição condicional, porque há muitos que ensinam numa eleição incondicional, a qual Deus, de forma arbitrária, ele estipula quem é salvo e quem não é salvo. Ou seja, se eu passo a entender isso, que é dessa forma arbitrária, eu posso entender que se eu não fui escolhido por Deus, não importa o que eu faça, se eu entregue a vida para Jesus, se eu confesso a Jesus, se eu vivo uma vida santificada para Jesus, se Deus não me escolheu, então, dessa forma, eu então não sou salvo. É importante entender, eleição tem a ver com escolha, e a sua melhor escolha é aceitar o plano da salvação, é aceitar esse Jesus, que é o Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa sim fazer parte desse povo que é eleito por Deus. Na predestinação falaremos um pouco mais sobre isso. E agora vamos ao assunto da predestinação. Meus amados irmãos, como nós já vimos antes, justamente os termos eleição e predestinação, apesar de não serem sinônimos, eles são intrínsetos, ou seja, um está ligado ao outro, um é a própria consequência do outro. E nós entendemos então a respeito da própria predestinação que a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos, né, foi predeterminado justamente na própria eternidade. Nós temos que entender isso, que a própria palavra predestinar significa determinar antes. Mas nós temos que esclarecer a respeito da própria determinação, né? Deus, nós já falamos a respeito da própria eleição, ele não age de forma arbitrária. Pelo contrário, ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu o direito de escolha, e Deus respeita isso. Se eu for passar a crer, como algumas doutrinas acabam ensinando, que Deus determinou antes da fundação do mundo os que são salvos e os que são condenados, né, eu vou estar de forma errônea entendendo que Deus, ele é um Deus ditador, um Deus que ele criou o livre-arbítrio para o homem, presenteou o livre-arbítrio para o homem, mas porém que esse mesmo Deus não deixa com que o homem exerça o próprio livre-arbítrio, né? Então vai ser um Deus que não vai condizer muito com o que ele mesmo fez. Nós sabemos que Deus não é assim, que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Se Deus ele faz dessa forma, ele cria a gente, né, com o livre-arbítrio e não deixa com que nós assumamos esse livre-arbítrio, de certa forma, como todos nós um dia teremos que prestar contas a Deus, poderíamos, por exemplo, ter a desculpa de que se erramos é justamente porque ele predeterminou. Quando nós cremos que Deus ele age de forma arbitrária, né, nos elege de forma incondicional, que ele mesmo escolheu os que serão salvos e os que não serão salvos, impondo a condição de condenados para alguns e de perdidos para alguns, e de condenados, de salvos para uns e para outros não, nós entendemos então, nesse termo, que Deus de forma arbitrária fez isso. E assim eu excluo o quê? Justamente a participação do homem no plano da salvação e a responsabilidade do homem. Se eu passar a entender que existe aqueles que já foram escolhidos ou predeterminados, predestinados justamente à condenação, é vã a minha pregação. Se eu entendo que não importa se eu prego o evangelho, se eu levo a ele o conhecimento da verdade, se ele já é alguém que é predestinado, que é alguém que é
predeterminada a salvação, não há nada que pode ser feito para ser salvo, porque Deus já determinou com que ele fosse. Nós precisamos entender que a predestinação de Deus, essa predeterminação, ou seja, uma determinação antecipada, está totalmente ligada justamente à presciência de Deus, no sentido que somos predestinados porque o nosso destino foi determinado antes, no sentido de que Deus, em sua onisciência, ele faz uso da sua presciência e sabe sim aqueles que serão salvos, aqueles que não serão salvos, aqueles que acolherão o Evangelho e aqueles que não irão acolher o Evangelho, e também aqueles que acolherão o Evangelho, mas que não irão perseverar na palavra de Deus e no próprio Evangelho. Então é no sentido de presciência que nós somos o que? Pré-determinados por Deus. A pré-determinação, a predestinação é justamente a consequência daqueles que foram salvos, daqueles que foram eleitos por Deus. E algo que eu preciso também esclarecer é que Deus não predestinou ninguém à morte. Deus não predestinou ninguém à condenação, perdão. Porque Deus nos predestinou, todos os textos que falam a respeito da predestinação, diz que Deus nos predestinou justamente à própria salvação. Deus não predestinou ninguém à condenação. E algo que nós precisamos entender a respeito da própria predestinação é justamente o fato de que Deus não está falando aqui do indivíduo em si, mas de toda uma raça. Da mesma forma com que Deus, nós já falamos um pouco sobre isso, da mesma forma com que Deus escolheu Israel para ser uma nação, para representá-lo, né? Deus criou uma nova nação através de Abraão, ao invés de usar uma nação que já existia. Deus cria uma nação nova através de Abraão. Deus também cria uma nova raça através da igreja. A igreja nada mais é do que justamente a reconciliação dos judeus com os gentios. Aí agora aqueles que pela fé aceitam Jesus passam a ser chamados e dar-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse é o povo eleito, essa é a raça eleita por Deus. É em Jesus que nós somos eleitos, é em Jesus que nós somos salvos, é em Jesus que nós passamos a fazer parte justamente dessa raça. Esse é o plano de Deus. Esse sempre foi o plano original de Deus, o plano da salvação, o plano da redenção em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Nós precisamos entender que Deus não condenou ninguém, Deus não predestinou ninguém à condenação, mas sim à salvação. E que é da vontade de Deus que todos sejam salvos, mas apenas serão salvos justamente aquele que de forma condicional aceitem esse plano da salvação da parte de Deus para fazer parte desse povo eleito, dessa raça eleita. A única forma de sermos salvos é justamente através da fé, e a da fé em Cristo Jesus. Então, através da graça de Jesus é que nós somos salvos. Algo que nós precisamos entender também, que apesar de Deus nos salvar através da graça, há uma grande dúvida a respeito da graça, se a graça é resistível ou se a graça não é irresistível. Na nossa declaração de fé, na página 110, lá no final, vamos falar um pouquinho a respeito justamente da graça de Deus, se ela é resistível ou se ela não é irresistível. Vai dizer assim: a graça de Deus, ela é manifestada salvadoramente maravilhosa, perfeita, entretanto não é irresistível, pois não são poucos os que, ignorando o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus. Se eu e você estamos hoje na presença de Deus, porque nós somos alcançados pela graça. Mas também era necessário com que nós acolhemos essa graça no nosso coração e aceitássemos o plano da salvação. Há muitas pessoas indo para o inferno, mas não apenas porque pecaram, mas é porque rejeitaram essa graça,
porque não aceitaram essa graça de Deus para a sua vida e agora estão condenados. Nós precisamos entender isso, que Deus nos predeterminou e predestinou antes da fundação do mundo através da própria eleição por Ele próprio em Cristo Jesus. E que nós precisamos aceitar o nosso plano da graça, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus fazem parte do povo eleito de Deus, o povo que será salvo, o povo que foi redimido através da cruz do Calvário. Talvez eu esteja falando com alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e por algum motivo entrou nesse vídeo direcionado por Deus. Saiba que você precisa entregar a vida para Jesus. Né? A salvação, ela é condicional no sentido de que você precisa aceitar o plano da salvação. Jesus fez tudo o que poderia ser feito para que você fosse salvo. Nós não poderíamos fazer nada. Deus, em sua soberania, Ele arquitetou esse plano e executou através do seu Filho. E agora, através do Espírito dele, Ele está então te conduzindo, Ele está te oferecendo esse plano da salvação. Mas agora resta você participar, aceitando ou não aceitando o plano de Deus para a sua vida. Nós agora vamos concluir nosso texto, nosso quadro hoje, justamente dizendo que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creram e perseverariam na fé em viver em santidade. Porque a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Você que aceitou Jesus, sabe que os eleitos de Cristo, eles foram predestinados a desfrutar das bênçãos espirituais. Aceite a Jesus, continue firme na presença de Deus, continue perseverando, para que você possa cada vez mais fazer com que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Entendendo que o propósito da sua vida é justamente esse, com que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Nós fomos eleitos, escolhidos, fomos salvos para isso, para glorificar o nome de Deus. Então que Deus o abençoe, meu amado irmão. Deixa aqui seu comentário, compartilha, curta, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E vamos todos juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação, em nome de Jesus. Amém.